Olá, eu sou o Herbert Bianchi, videomaker, fã do filme Top Gun e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um TV Call Center. E o nosso convidado de hoje é o Marcos Claudino. Ele é gerente de relacionamento da Carglass. Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Marcos, para a gente começar o programa, os nossos internautas, certamente você vai ter um bom público te vendo, mas muitos não te conhecem. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como é que você começou nesse ramo de call center. Legal. Bom, primeiramente, muito obrigado, Ricardo, pelo convite. É uma satisfação muito grande participar de um canal tão importante para o nosso segmento. E os internautas aí, bom dia também. Obrigado por acompanhar a entrevista. Eu comecei ali no call center em 2002 como operador de cobrança, lá nas lojas CIA. Né? Então eu passei por todos os níveis do call center. Eu também fui supervisor de operações na Atento, também trabalhando no segmento de cobrança. Tive uma boa oportunidade de experiência em trabalhar como analista de planejamento da Contax, hoje a LIC, né? Uma empresa que deu um know-how muito grande para a minha carreira e também uma visão estratégica melhor para eu conduzir as operações que eu passei. Né? Depois voltei para a área de atendimento, fui coordenador de operações na Teleperformance, fui gerente de operações na Alma Viva e trabalhei também na Kitcall, que acabou adquirindo a Saitel. Né? E agora a experiência que eu tenho é com a Carglass, que para mim é uma novidade, é o ramo automotivo e eu nunca tinha trabalhado com esse setor, mas é uma experiência muito bacana. Você traz aqui alguma coisa bem interessante para nós, né? Você falou muito o nome de empresas terceirizadas, né, do setor, né? E é um ganho que você tem de não só de relacionamento, mas de aprendizado, né? E agora você está na Carglass, você está do lado oposto, né? Você está como um cliente, né? Uma operação própria, propriamente dito. Como é essa mudança, né, de cultura, de você agora fazendo gestão e não mais de um cliente, mas da sua operação? Sim. Essas empresas que fazem essa prestação de serviço, Ricardo, elas dão uma experiência muito importante. Né? Eu acho que eu consegui criar uma base muito sólida, porque eu convivi com pessoas extremamente inteligentes do nosso setor, que me deram uma bagagem muito grande, muito importante. Eu acho que assumir essa posição na Carglass, ela só foi possível pelo aprendizado que eu tive, né, com as pessoas que eu trabalhei. Isso, para mim, é fundamental para tocar hoje essa oportunidade e esse grande desafio que eu tenho na Carglass. Ser o cliente ou cuidar de uma operação de atendimento próprio, ela tem uma responsabilidade muito grande. Você não terceiriza esse tipo de serviço e você acaba sendo responsável direto pela gestão das pessoas, que é o que eu gosto de fazer, e pelo serviço oferecido aos clientes. Okay. Então a Carglass ela opta por não terceirizar esse tipo de serviço, sempre para manter essa aproximação direta da gestão dos funcionários para cuidar dos clientes que utilizam nossos serviços. Muito bem. Você começou a sua carreira como operador de cobrança, né? Verdade. Você acredita que essa experiência na linha de frente, né, te ajudou para ser hoje um gestor de sucesso? Eu não tenho dúvida. Eu acho que foi uma das experiências mais gratificantes. Primeiro que eu trabalhei com pessoas que hoje estão no mercado, que são ícones do segmento de contact center. Aprendi muito. Eu sempre fui muito curioso. Então eu acabava o meu expediente, eu sempre dava um pulo na sala de planejamento para aprender um pouco mais sobre Excel, para aprender um pouco mais sobre planilhas. Conversava com meus pares, conversava bastante com os meus líderes para absorver. Eu tinha o intuito de absorver o conhecimento deles. E trabalhar como operador, eu acho que você conhece no detalhe
quais são as oportunidades que você tem de oferecer um serviço melhor para o cliente. Às vezes você só tomar as decisões, ela não é suficiente para você melhorar o serviço. Você só consegue melhorar quando você identifica quais são esses problemas, e você só identifica quando você senta ali, olha quais são os problemas, as dificuldades e as oportunidades. Aí você descobre que você tem muita coisa para fazer ainda. Parece que a operação está pronta, mas você ainda tem ajustes que você só descobre se sentar ali na ponta. Eu concordo com você, porque eu também, nessa longa escala de call center, fui de operador a gerente também. E você ter sentado, né, tem essa empatia, né, ter colocado um headset, né, tendo vários atendimentos, né, e quando você vai dar um feedback, saber o que é passar num atendimento, principalmente quando você fala de cobrança, né? Não um receptivo comum, uma assistência que o cliente liga para você dar um suporte, né? Você ligar para alguém que tem uma dívida e que muitas vezes não é a prioridade dele pagar aquele boleto, né? Porque às vezes está desempregado, passando por um problema na sua casa, e aí ter que escolher de comprar o pão do que pagar e você conseguir fazer um acordo, né? É verdade. É realmente uma experiência muito boa, né? Que você traz isso para uma realidade hoje. É verdade. Me fala uma coisa, quais as características você acha que são necessárias para conquistar um cargo de gestão? Aí eu vou fazer mais um adendo. O que nós vemos hoje muito no mercado de call center é assim, hoje o Marcos é o melhor operador que tem na central. E ele já tem 1 ano de casa. Então agora você vai ser o supervisor porque você tem o respeito de todos. É assim que funciona? Acho que por algum tempo passou a ser dessa forma, mas eu acho que não é o melhor a se fazer, né? Eu acho que as características principais, você tem que se dedicar muito no que você faz, e isso não só no segmento de call center, mas em qualquer segmento. A dedicação vai tornar você mais eficiente, porque você vai aprender mais e vai conduzir melhor as suas atividades. Então, eu acredito que a transição de carreira de um operador para um supervisor, de um supervisor para um coordenador, ela não depende só de você fazer a sua atividade bem feita. Eu acho que você precisa já se antecipar e entender qual é o próximo passo. O que eu preciso ter de características para ser um bom supervisor, para alcançar um nível superior ao que eu tenho hoje. Então, só fazer o que você faz hoje bem é muito bom, mas ainda não é o suficiente para você alcançar um passo maior. Dá uma dica para os internautas, aqueles que estão te ouvindo, principalmente os operadores, né? Como ele pode se tornar um gestor? Bom, acredito que você, se tem um sonho aí de seguir carreira, eu segui carreira no call center. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Então, as coisas que me deixaram, me mostraram oportunidades, me abriram portas, foram exatamente a dedicação, a confiança que eu tinha dos meus líderes, a segurança que eu passava na hora de fazer um atendimento. E às vezes você pode estar num dia não muito bom, você não está passando por uma fase muito boa, mas você tem que superar essa situação e dar sempre o melhor. E acredito que as pessoas que lideram o call center, eles têm que proporcionar um ambiente de qualidade para as pessoas que estão cuidando do cliente. Porque não adianta só a gente cuidar do cliente final e não cuidar das pessoas que cuidam do nosso cliente. Eu acho que é fundamental o primeiro cliente da empresa ser o nosso funcionário. E aí depois a gente passa a cuidar bem do nosso cliente final. Você tem bastante experiência na formação de equipe, né? Qual é o segredo para formar um time de bons supervisores? Eu acredito, Ricardo, que a diversidade ela ajuda a compor um bom time. Às vezes você procura pessoas para trabalhar no seu time com características suas, e aí você está totalmente errado. Você tem que ter características diferentes, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes para que eles se completem. Então, eu acho que você deve sempre oxigenar bem a operação. Você deve trazer pessoas que tenham pensamentos diferentes, obviamente com uma bagagem bacana, com experiências boas, mas pessoas que são dedicadas, que tenham ainda aquela vontade de fazer bem, de cuidar da operação. Eu acho que essas características elas são fundamentais para você formar um bom time. É melhor contratar alguém do mercado ou você promover alguém da equipe? Os dois são importantes. Eu não descarto. Em toda a minha carreira eu recebi convites para trabalhar. Isso me deixa
muito feliz. As pessoas confiavam no meu trabalho e me convidavam para trabalhar. Então, as transições que eu fiz de empresas foram através de convites. Eu fechei alguns ciclos naturalmente e comecei outros na base da confiança. Então, eu acredito que essa oportunidade que as pessoas dão de crescimento é importante, mas também você, em determinados momentos, oxigenar o time, trazer ideias novas no mercado, faz muito sentido dependendo do rumo que você quer dar para a sua operação. Você já passou por essas outras situações? Um exemplo, hoje você é um operador dentro desse call center e é promovido, né? Então você já tem toda uma bagagem, o conhecimento, aquela segurança, ou você é convidado para ir para um call center e aí você chega para ser o líder daquela equipe e sempre tem aquele, poxa, poderia ter sido o fulano e o ciclano. Você já passou por essas duas situações? Já. Eu, no começo de transição de carreira entre operador, supervisor, analista de planejamento, coordenador de operações, eu fui recebendo convites. Eu fui ganhando um pouco de bagagem, fui fazendo essa transição através de convites. Né? Como é então você chegar num call center sendo convidado e ter que mostrar o seu serviço? Porque essas pessoas não conhecem o Marcos Claudino da empresa A, está indo para a empresa B. Sim. Como é que essa transição, essa adaptação, o ganho de segurança e também o respeito da equipe? Como é que você faz? Qual é um segredo, né? Para quem vai passar hoje por isso, às vezes você está na LIC indo para atento, vice-versa, né? E às vezes dá aquele medo do novo. É verdade. Né? Como fazer? Bom, eu não tenho uma fórmula mágica para isso, né? Mas eu acho que você ser transparente, a bagagem que você vai carregar já vai dar a segurança de você colocar no dia a dia as questões que são fundamentais para você ganhar a confiança das pessoas. Então eu acredito que é de uma forma natural, você acaba recebendo uma proposta que é aderente ao que você tem de conhecimento e você vai levar esse conhecimento para outras pessoas. E obviamente você vai fazendo um trabalho de conquista dessas pessoas, você vai trabalhando no dia a dia, não tem uma fórmula correta para se fazer. Eu acho que no dia a dia você vai conquistando as pessoas e as pessoas vão te conquistando também. Eu acho que é fundamental você chegar num lugar e absorver aquela energia da nova estação de trabalho, dos seus novos objetivos. Absorvendo essa energia, você canaliza ela para fazer um bom trabalho e de forma bem natural você acaba interagindo com as pessoas e ganhando o respeito delas também. Como realizar um bom planejamento para você diagnosticar problemas operacionais e tão logo resolvê-los com eficácia e rapidez? É um tema muito difícil, né? Bem complexo, É né? complexo, né? Se alguém souber a fórmula, me passa, mas eu acho que tem algumas coisas que são fundamentais. Você precisa entender bem o que está acontecendo ao redor. Você só toma algumas decisões para mitigar algum risco ou para aumentar a performance da sua operação se você entende bem do seu negócio, quando você entende de ponta a ponta. Então, sempre que eu chego num local novo, eu procuro, primeira coisa é ouvir como que o nosso atendimento é, como que a gente conduz o atendimento com o cliente, seja em cobrança, seja em vendas, seja nos serviços. E aí você conhece também as áreas de apoio. Como eu já fui da área de planejamento, eu sei o quanto que pode se contribuir para a gente mitigar alguns riscos e trazer o apoio dessa área para que a gente seja eficiente. Então, você se dedicando nos detalhes, principalmente nos detalhes, você vai conseguir achar situações que vai melhorar o seu atendimento. Às vezes você não sabe que tem um problema, mas você tem. Ele só não surgiu ainda. Mas se você sentar, dedicar pelo menos 30 minutos a semana para conhecer ali as operações que você tem, você vai encontrar oportunidades e você vai ouvir quem está na ponta, que é o operador. Que tipo de metodologia você pode utilizar para tentar mitigar um erro e tentar fazer uma ação mais rápida? Eu acredito. Alguma técnica, alguma coisa com monitoria? Como você mencionou que você foi de planejamento, qual é a dica que você dá para o internauta? A dica que eu dou é a seguinte: crie um ambiente adequado para que essas áreas de apoio, seja de monitoria, de qualidade, seja de planejamento, possam ajudar você dentro da operação. Nós cometemos um erro, eu acredito que a maioria comete esse tipo de erro,
que é ficar na rotina. A rotina faz a gente errar. A partir do momento que a gente sai um pouco da nossa rotina e cria situações para que todas as áreas ajudem a operação, você consegue mitigar alguns riscos e consegue também encontrar algumas oportunidades. O fato do monitor estar todo dia realizando monitorias, aplicando feedback, já está na rotina dele. Agora, você trazer ele para a operação, para ele ouvir de perto, não para monitorar com checklist, mas ele encontrar oportunidades junto com a sua operação, ele vai trazer alguma coisa interessante para você pode ter certeza. Então, você criar essa sensação de união de equipe para que as áreas de apoio possam contribuir com a sua operação é fundamental. Você vai ter mais olhos e mais cabeças pensando em transformar aquele ambiente num ambiente muito saudável e vai controlar ali qualquer risco que aconteça. Vamos agora dar uma pausa para o Marcos Claudino tomar uma água, né? Refrescar as ideias, e eu quero agradecer a sua participação, e queria agradecer a participação do André Martinez da Uso Digital, Carla Vitória, Ismael Pereira da Intelecto, Norberto Moraes, Fátima Augusto, Thomas Ferreira da CSU, o Márcio Tarifa da Whipple, a Júlia Castegrini, o Aldo dos Santos, a Eliane Santana, a Sani Ramalho, Sabrina Rubasek e o Nilton Augusto da Hubify. E você também que nos acompanha na Colômbia, Venezuela, Índia, Portugal, Espanha, obrigado pela audiência. Falamos aí com o nosso pessoal. Mais uma pergunta: como aumentar a rentabilidade de um negócio? E qual é o segredo para atingir bons resultados? Para você, eu acredito que você trazer segurança para os resultados e aumentá-los consequentemente, você precisa se inovar. E inovar, a gente não fala somente de tecnologia, você precisa se reinventar também, né? Eu posso citar um exemplo da Carglass, que eu ocupo hoje um cargo de responsabilidade ali do atendimento da Carglass. E a Carglass, ela está há 26 anos aqui no Brasil, sendo pioneira no segmento de vidros e acessórios, né, para serviços automotivos. E de repente a gente precisa se reinventar, né? E agora a Carglass, ela é pioneira novamente, trazendo um serviço de lataria, de funilaria rápida, que nós oferecemos para o cliente a domicílio. Então são pequenos reparos de até 2-3 horas de serviço que a gente consegue realizar a domicílio. Então é uma forma de você se reinventar, se modificar para trazer uma estabilidade financeira, que é saudável, e também procurar novos nichos no mercado. Você tem que se reinventar e sair da sua zona de conforto. Trabalhar com vidros é o que a Carglass sabe fazer assim, com muita prática, tem muito conhecimento já no mercado europeu e trazendo essa experiência para o Brasil. E trabalhar com lataria foi uma inovação. Você oferecer esse tipo de serviço para o cliente é uma inovação. A gente está conquistando um grande espaço no mercado e para isso você tem que se reinventar, tem que procurar coisas novas. Esse serviço de lataria, isso já entra fazendo parte de um seguro, dentro já de uma assistência, ou seja, houve um sinistro ou uma batida e ao invés de você levar no funileiro, você faz esse diagnóstico? Só fala um pouquinho para a gente, para o internauta, para entender como é esse serviço da Carglass. Nós oferecemos tanto para o cliente que não tem o seguro, como para as seguradoras oferecerem ao cliente final, né? Para os clientes de seguradora, eles não precisam utilizar a franquia do seu seguro. São pequenas batidas, pequenas raladas que a gente consegue fazer o serviço sem acionar o sinistro parcial do veículo. Então ele continua com o bônus ou com a classificação dele com o serviço de seguradoras e consegue consertar aquelas pequenas batidas, pequenos ralados. E para clientes que também não têm a seguradora, nós fazemos as cotações também. E clientes que não têm o seguro, nós realizamos a cotação e eles também conseguem ter acesso ao nosso serviço. Nós temos alguns planos também, como o plano alto, que ele tem assistências a vidros, acessórios e a um serviço de super martelinho e de reparo rápido que a gente oferece para as seguradoras também. Hoje a Carglass, ela é a número 1 nesse segmento? É a líder de mercado ou não?
nós, por muitos anos, a gente liderou o mercado e obviamente, as empresas elas vão se adaptando para conseguir ocupar maior espaço, né? Nós temos concorrentes hoje que estão bem no mercado, eles oferecem um serviço de qualidade também, e por isso a gente não pode ficar na zona de conforto, a gente tem que trabalhar todos os dias para ocupar essa posição que é de liderança. E assim, eu acho que isso acaba vindo naturalmente, Ricardo. Você se preocupando em oferecer um bom serviço, em transformar a jornada do cliente ali numa jornada saudável na sua passagem pela Carglass, automaticamente vai conduzir você a ser pioneiro, você vai ser lembrado em situações que não são tão positivas. O cliente tem um vidro quebrado, ele tem um amassado na lataria, ele tem um acessório, um retrovisor quebrado. Não é uma situação tão boa. O automóvel ele é um dos principais bens da família, né? Então a gente precisa fazer um trabalho de qualidade para garantir a tranquilidade daquele cliente. A gente está mexendo com um bem que para o nosso cliente ele é muito importante. Hoje a sua operação é 24/7? Não, hoje nós fazemos um atendimento das 8 da manhã até as 22, né? E nós tínhamos um atendimento 24/7, mas um volume muito baixo. A gente às vezes tinha esse atendimento para gerar um serviço no dia seguinte. Então não fazia muito sentido ter pessoas, ter uma operação trabalhando, ter lojas abertas para não realizar o serviço e agendar para o dia seguinte. Então não fazia muito sentido a gente ter esse atendimento. Na sua opinião, o que as tendências de tecnologia podem trazer aí para o futuro do call center? Ricardo, assim, tecnologia é algo que é inevitável para a gente melhorar a nossa prestação de serviço, oferecer um serviço de qualidade para o cliente. Nós temos várias no mercado. Eu acredito que as tecnologias que você consegue unificar na mesma plataforma e conduzir a jornada do cliente, saber onde ele te acionou, são as principais. Obviamente a gente opta pelo chatbot, por um WhatsApp, por um canal de comunicação que hoje as pessoas mais utilizam. Hoje o seu usuário, o seu cliente, ele já utiliza esses canais para falar com a Carglass. Por incrível que pareça, ele ainda prefere o canal de voz. A gente está sendo muito cauteloso na imersão dessas ferramentas. Está disponível. Já está disponível para eles. É que eles ainda preferem utilizar o famoso telefone. Isso. Ouvir aquela vozinha, aguarde para ser atendido, é mesmo? Assim, como eu te falei do bem precioso que é o automóvel para o brasileiro, né? Ele prefere ainda falar com uma pessoa para tomar conta do carro dele. Nós disponibilizamos um canal de chat, nós disponibilizamos o WhatsApp também, mas ele ainda prefere ter a interação com voz. Acho que dá uma segurança maior. E a gente está sendo cauteloso porque para alguns serviços a gente quer dar essa autonomia para o cliente. Obviamente não desrespeitando a vontade dele, mas por exemplo, ele esqueceu de anotar o endereço da loja que ele vai fazer o serviço, ou anotou e ele perdeu. Ele não precisa realizar uma ligação, ele pode acessar um canal que ele consiga ter essa informação. Então é isso que a gente vai proporcionar aos poucos, com muita cautela, até para não afastar esse cliente. Se ele ainda tem essa opção de procurar o canal de voz, eu acredito que é o melhor caminho ainda para a gente atender. Mas sem esquecer que a tecnologia ela está presente e a gente precisa oferecer o atendimento também para esses canais. E isso a gente está mesclando aos poucos, bem devagar, para que ele se acostume também. Ainda continuando falando sobre tecnologia, né? Um assunto que hoje está muito em pauta é home office. Hoje, na Flórida, por exemplo, o Renato da Fonitec, um abraço, um dos nossos apoiadores, inclusive me mandou uma mensagem dizendo: olha, Ricardo, lembrei de você, que aqui na Flórida existe um incentivo da Prefeitura da Flórida de INSS, de taxas, para as empresas que colocam os seus funcionários em home office. Aqui em São Paulo está acontecendo mais ou menos essa onda. Há uns 20 dias atrás eu fui convidado a estar na Câmara dos Vereadores. Existe uma lei municipal a ser aprovada, que é a 511/2018, que também dá isenção a IPTU e ISS para as empresas que optarem a colocar os seus recursos em casa. Hoje, como a Carglass vê esse momento de home office? Está se preparando ou já tem gente em home office? Fala um pouquinho para nós.
Hoje nós não temos o atendimento home office, mas é pauta das nossas reuniões, né, com a diretoria. Eu acredito que é uma tendência que vai surgir para o nosso segmento. Obviamente nós temos algumas células que aderem melhor ao serviço de home office e produzem tão bem quanto estivessem sendo supervisionadas fisicamente. Temos ferramentas no mercado que dão um total controle sobre as pessoas, sobre o serviço que está sendo realizado via home office. Eu acredito que é uma tendência, isso vai acontecer. Eu acredito que para a gente confiar nessa mudança de conceito, que eu acho que é um pouco de cultura também do brasileiro, se sentir mais confiante, ter segurança de que a pessoa está lá na casa dela realizando um serviço tão bom quanto ela realizaria sendo supervisionada fisicamente, né? Ela está online e a gente consegue acompanhar todos os indicadores, toda a performance. Se tiver algum problema técnico, eles conseguem nos acionar. Então eu acho que é uma tendência que vai evoluir no Brasil. Nos Estados Unidos isso já é uma prática muito utilizada. Até o serviço de telefonia nos Estados Unidos oferece muito esse tipo de serviço para os funcionários via home office. Eu acho que é uma tendência para o Brasil começar a conhecer melhor e a se sentir mais seguro para oferecer esse tipo de serviço para os funcionários. Eu acredito que aos poucos a gente vai ganhar espaço, sim. Você acredita que o impacto hoje, o bloqueio maior, é de uma gestão de RH, de uma gestão de TI ou operacional? Quem é que hoje é mais comedido em dar esse primeiro passo? Eu acredito que por segurança acabam sendo as instituições, não somente recursos humanos, né? Acredito que toda a empresa se preocupa com isso. Claro que é muito mais fácil a gente controlar os funcionários que estão sob a nossa visão, mas é algo que vai fazer parte do nosso dia a dia. É um processo de nova cultura que a gente precisa começar a absorver, precisa começar a entender como saudável a pessoa trabalhar dentro de casa, a pessoa trabalhar fora daquele ambiente ali da empresa, vai conseguir exercer o serviço com a mesma qualidade ou superior a que ele estaria exercendo dentro do ambiente de trabalho. Eu acredito que células como back-office, eu tenho uma célula, por exemplo, de vistoria online, onde a gente faz a vistoria de fotos de danos para identificar peças, identificar o dano, identificar na lataria ou um acessório, que eu acho que poderia começar a ser desenvolvido em casa. Então é algo que a gente está caminhando e é uma tendência que a gente não vai conseguir fugir. É um mundo sem volta. É um mundo sem volta e eu acredito que vai trazer benefícios, Ricardo. Acredito também. Eu acho que falar de trânsito em São Paulo é uma coisa maluca. E só o fato de você sair da sua casa até o local de trabalho, geralmente, em média, as pessoas demoram até 1 hora. Gastam 1 hora de ida, 1 hora de volta. Você perde 2 horas do seu dia, onde você poderia ser muito mais produtivo, você poderia ser mais saudável, inclusive, praticar esportes, que você às vezes não consegue, porque você tem essa rotina de translado e de transporte. E o trânsito de São Paulo, ele castiga um pouco. Castiga bastante. Então, eu acho que é uma tendência que o nosso segmento vai se adaptar e nós vamos começar com células mais de back-office ou células mais administrativas, até a gente passar ali para o atendimento nível 1, dentro de casa, com a qualidade que o nosso serviço deve oferecer. Ainda falando de tecnologia, de inovação. Hoje, como você mencionou, a Carglass já tem chatbot, já tem WhatsApp, atendimento e-mail. E nessa onda de chatbot, a gente percebe muito que nós queremos humanizar um robô. Uhum. E muitas vezes o atendimento é robotizado. Como é que faz esse equilíbrio, né, para realmente, onde você mencionou, o cliente ter segurança de falar com o bot? Eu acho que o termo humanizar o robô, ele pegou, né? Mas eu acredito que não seja esse o caminho. A gente deve trabalhar com essas ferramentas para que elas sejam cognitivas a ponto de entender, a ponto de entender o que o cliente está solicitando. Então,
O fato de você ter uma voz agradável, de você ter uma linguagem adequada para o seu cliente, obviamente faz com que você se aproxime dele. E isso que a gente caracterizou como humanizar o robô, né? Mas eu acredito que é uma situação também que vai ganhar espaço. Os bots, eles estão já há algum tempo dentro das nossas operações, oferecendo um serviço para o cliente, sem que às vezes ele perceba que ele está falando com um robô, né? Para que ele se sinta mais próximo da nossa empresa. Nós, às vezes, o nosso segmento é um pouco marcado porque às vezes as pessoas não gostam de ligar no call center para resolver o serviço. Fico muito chateado com isso e eu trabalho duramente para que a gente desmistifique essa sensação das pessoas serem atendidas no call center pelas pessoas e terem uma experiência agradável. É isso que eu tento oferecer para a minha equipe, é isso que eu passo como aprendizado. Foi isso que os meus líderes me passaram como premissa básica. Você, mesmo que vá robotizar ou criar ferramentas para atender o cliente sem o humano, mas que você mantenha o humano de forma agradável e que seja acolhedor. Para que o cliente, mesmo não querendo ligar para resolver um problema, ele seja bem atendido e tenha aquela sensação de que não foi um parto fazer um contato com o telemarketing. Há tempos nós ouvimos dizer, inclusive nas indústrias, né, que o robô vem substituindo o homem, né? Você vê na indústria automobilística, né, quantos robôs, né, substituíram a força, né, a mão de obra de pessoas bem qualificadas. Isso vai acontecer também, ou já está acontecendo em call center com a entrada do bot? Eu acredito que já está acontecendo, é algo que a gente não vai conseguir separar. A gente tem que aprender a conviver com o bot e com o humano. Não vai substituir, eu acredito ainda que o Contact Center é um centro de excelência de atendimento. O cliente ele entra no Contact Center quando ele não conseguiu resolver todos os problemas dele com o robô. Então, eu acho que você conseguir dar essa sinergia entre o humano e o robô e eles falarem a mesma linguagem com o cliente final não vai perceber com quem ele está tratando a situação. Ele precisa sim resolver o problema dele, ter um serviço de qualidade e a gente cuidar para que aquela jornada dele seja uma experiência agradável. Novamente, eu digo que o nosso cliente, a gente entra perdendo de 1 a 0. Ele não está feliz com o vidro quebrado, ele não está feliz com um dano no veículo, mas a gente tem que transformar aquela passagem dele pela Carglass numa sensação agradável. Poxa, eu tive o meu carro consertado, eu tive esse dano corrigido e foi uma experiência agradável. Eu achei que seria mais dolorosa. Então é isso que a gente tem que proporcionar, seja num bot, seja num humano. Marcos, estamos chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que você deixasse o seu recado final para os internautas e se quiser deixar o seu telefone e algum dados para contato. Legal. Bom, novamente, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de ter participado aqui com você, Ricardo, com a equipe técnica também. O pessoal dá um show aqui. Acho que a mensagem final falei muito com o público, que é o operador, que é o supervisor, que é o coordenador de call center. E se você tem essa vontade de seguir carreira, de passar pelo nosso segmento e ajudar a transformar o nosso segmento constantemente, continue, tenha paciência com as pessoas, tenha paciência com os seus produtos e desenvolva sempre o melhor trabalho. Eu sou daquele time ainda, um pouco mais antigo, que se dedica para que aquela sensação do público final ligar para o Contact Center seja uma experiência positiva. Se é para resolver um problema, que seja de forma agradável, que seja bem conduzido, para que ele não tenha uma sensação negativa de ter que entrar em contato para resolver um problema. E isso, quem tem que oferecer são os nossos líderes. Nós temos que oferecer essa oportunidade dos nossos operadores, do nosso time, de acolher o nosso cliente. E eu trabalho assim, diariamente para desmistificar essa sensação de que ligar no Contact Center é uma sensação ruim. Não deve ser. Deve ser algo resolutivo para que você saia satisfeito com adquirindo um serviço, fazendo uma negociação ou apenas tirando uma dúvida. E os meus contatos, quem quiser mandar uma mensagem no LinkedIn, é o meu próprio nome, é Marcos Denis Claudino.
No Facebook também é o mesmo nome. E deixo um grande abraço a todos, obrigado aí, internautas, e mais uma vez obrigado, Ricardo. Nós que agradecemos a sua participação. Internautas, vamos chegar no final de mais um programa TV Call Center, mas antes disso nós vamos presentear o nosso convidado com um livro do Kenji Sakamoto, Alice no Mundo das Comunicações. Ele é um best-seller na primeira edição. Infelizmente o Kenji passou por uma cirurgia, não vai poder autografar para você, mas não vai faltar oportunidades. Também leva a nossa caneca do programa, do nosso patrocinador também. Nós não somos o Jô Soares, né? Mas todo mundo está querendo hoje uma caneca dessa, e você, internauta, você que é do ramo de call center e que tem uma história bacana para contar, vem para cá também, vem fazer parte desse time, vem contar aqui sua história para nós, para esse público que agracia certamente com o seu cenário, o que você já passou no call center. E agradecimentos finais aos nossos patrocinadores, a BizPro, a Uso Digital e a Editora Laços. Finalizamos assim mais um TV Call Center. Muito obrigado e até a próxima.